Campeonato Brasileiro, pedreiraça para o São Paulo no Morumbi. Enfrenta o Grêmio que está animado, investiu, está com o time bom, está com expectativa de trazer um bom resultado do Morumbi, levar um bom resultado do Morumbi. E estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para falar sobre essa partida. Será que vai ter mudança na escalação? Tem jogo contra a Ponte Preta no fim de semana, mas o São Paulo está focado no Brasileiro. Morumbi. O São Paulo precisa ser forte em casa. Muito bem, Arnaldo. É um jogo bem pedreiro, hein? Totalmente. Eu acho que a melhora do Grêmio em relação ao ano passado, em todos os aspectos, né, estruturais, investimento, comissão técnica, time, o São Paulo experimentou um pouquinho disso quando perdeu para o Grêmio em Porto Alegre no segundo turno do ano passado, mas o time de hoje do adversário está muito mais forte. E o São Paulo, no início bom de brasileiro, vai ter muitas dificuldades. Não digo que o Grêmio seja tão forte como o Flamengo, mas eu acho que o grau de dificuldade, pelas circunstâncias, vai ser parecido com o da estreia. Muito bem, Arnaldo. Tem uma expectativa que eu acho que deveria ser freada, mas tem uma empolgação. A hora é a hora do trio. A hora do trio jogar. Lucas, Luciano e Caleri, todo mundo junto. Lucas jogou bem lá contra o Primavera. Tudo bem, era contra o Primavera. Deu entrevista, falou, tô pronto, quero ser titular, tal. Só que tem Lucas e Caleri. Tem Luciano e Caleri. Luciano não sai do time, não deve sair mesmo, o melhor jogador do time. E o Caleri, que também voltou bem. Mas agora tem gente falando, não, tem que ter todo mundo. Vamos lá no 3-4-3, sei lá, com 3 atacantes, Lucas como terceiro homem do meio-campo. É uma tentação do São Paulo. Eu acho meio perigosa, mas enfim. E aí? Eu acho que é uma tentação, claro, são os 3 jogadores mais badalados do time, né? Embora o Marcos Antônio esteja quase atingindo esse grau, né? Mas a gente tem que entender também que acho que todas as boas partidas que o São Paulo fez com o Crespo foram com 3 zagueiros e 3 jogadores no meio, né? E nesse ano, particularmente, 3 zagueiros e Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha, o que faria com que apenas 2 vagas restassem ao ataque, né? Normalmente, Luciano e Caleri, que, aliás, foram 2 caras que não começaram jogando contra o Primavera, né? Então, o Caleri vem fazendo esse revezamento, ora começa um jogo, ora fica no banco. Hoje seria, contra o Grêmio, seria, na verdade, a hora de começar, né, jogando. E em relação ao Luciano, que entrou no intervalo contra o Primavera também, o Lucas foi aquele que jogou mais. Aliás, foi o jogo que ele mais jogou no gramado encharcado, né? Então, eu acho que o Lucas passa a ser, vai a cada jogo, uma boa alternativa, uma alternativa cada vez melhor, mas acho que ainda não é o caso dos 3 juntos, ainda mais contra o adversário que o São Paulo vai jogar, né? Eu acho que o São Paulo deveria jogar no sistema que jogou contra o Flamengo, né? Na estreia do Brasileiro, com Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho e o Caleri e Luciano na frente, com o Lucas sendo a principal opção para o segundo tempo. Eu imagino que seja melhor essa estrutura, mas, de fato, a cada boa atuação do Lucas, essa foi a melhor, cria-se essa expectativa dos 3 juntos. Essa discussão já existia desde a época do Zubeldia, né? Ou até da época do Dorival. Na época do Dorival, o Lucas chegou, ocupou o lugar do Luciano, o Luciano foi para o banco, mas o Lucas estava numa outra rotação, tinha outros jogadores, o Nestor e o Rato ajudavam na composição, e depois com o Zubeldia é que existiu exatamente essa tentativa de juntá-los. O Zubeldia juntou durante um tempo, o Lucas mais aberto, o Luciano mais atrás do Caleri, mas agora é outro momento, outro tempo, outro time, outro técnico e tudo mais. Então, acho que é uma coisa um pouquinho mais para frente, Tironi. Talvez para o jogo contra a Ponte Preta, por exemplo, no final de semana. Vocês aí nos comentários, o que vocês acham, hein? Como é que deveria ser a escalação? Com Lucas, com 3 Lucas, Luciano e Caleri, ou com 2? Como que deveria ser? Então, mandem aí nos seus comentários. Bom, o Grêmio vive um bom momento, né? O time investiu, tá com grana,
No Sul tá todo mundo achando, pô, dá para ganhar do São Paulo. O time do São Paulo é bem mais ou menos. O time do Grêmio vai para o Morumbi, onde, tirando aquela final de 81, não é exatamente um lugar que o Grêmio se dá muito bem, mas vem animado, né? E o time é forte, o time é bom. Vem animado. E assim, só em relação ao São Paulo ainda, é possível que o São Paulo tenha uma ausência significativa que ninguém divulgou ainda, mas eu pesquei pelo último jogo, pelos treinos, pelas imagens. Eu não vi em nenhum momento o Arboleda, que já foi poupado do último jogo, né, contra o Primavera. Que para mim seria uma ausência muito grande, ainda mais contra um time que tem um centroavante como o Grêmio tem, que é o Carlos Vinícius. Né? Para mim, o Arboleda é disparado o melhor zagueiro do São Paulo. Se ele não jogar, a possibilidade maior é manter no trio de zagueiros o Ferrarese, que até teve alguns bons momentos contra o Primavera, jogar com Alan Franco e Sabino, que voltaria. Mas o Arboleda, para mim, é um dos principais jogadores do time, embora o São Paulo tenha lá 6 zagueiros, ele é o zagueiro. E foi contra o Santos e contra o Flamengo, talvez um dos melhores, se não o melhor jogador do time, nas 2 partidas, né? Do brasileiro. Aí seria Sabino, Alan Franco e Ferrarese, né? Possivelmente, que já voltou contra mais chances para o Ferrarese do que para o Tolói, né? Olha. E aí a possível volta do Mike à ala direita é uma possibilidade. Agora são 3 laterais direitos disputando. O Mike foi preservado contra o Primavera também como o Arboleda, mas treinou normalmente essa semana, né? Então, e Enzo do outro lado. E Enzo possivelmente do outro lado. Achei estranho o Enzo jogar o tempo todo contra o Grêmio, né? Mas foi necessário e acho que ele não mexeria ali. É um jogador mais de confiança do Crespo. Bom, e com relação ao Grêmio, investiu, tá com grana, tá confiante. Talvez o Grêmio mais confiante dos últimos tempos aí, né? É um Grêmio novo rico, né? O Grêmio tinha já feito na última janela contratações de peso, né? Trouxe o William, o Carlos Vinícius, 2 jogadores da Premier League. Carlos Vinícius vem sendo um dos grandes destaques do futebol brasileiro nos últimos tempos. No jogo anterior com o São Paulo, na Arena Grêmio, fez os 2 gols da vitória. Tem feito gols direto. É um jogador, é um tanque, um jogador muito bom. Fez 3 gols contra o Botafogo na última rodada. E o Luiz Castro, que também é uma atração nova, né? O técnico desse ano, que é o técnico que comandou o Botafogo, é um técnico ofensivo, gosta de jogar com 2 pontas, né? Um deles é o Amuso, né? Que já fez um bom jogo contra o São Paulo no passado, e o outro é o TT. Esse jovem jogador foi revelado no Grêmio, mas mal jogou aqui, foi contratado por 6 milhões de euros. O Grêmio ainda contratou 2 volantes titulares do Racing. O Grêmio fez mais de 7 contratações. O Everton, goleiro do Palmeiras, 7 contratações de peso para a temporada. Fora o técnico, caro, né? Então, fora o Luiz Castro. E nesse jogo com o São Paulo, ele tem a volta do teu time principal, né? O Arthur, por exemplo, que não tinha jogado contra o Novo Hamburgo, que estava suspenso, está em boas condições, deve jogar. Então, o Grêmio vai ser um Grêmio que é um Grêmio com 3 atacantes, que é aquele sistema que incomoda a sobra de quem joga com 3 zagueiros. Vamos ver como o São Paulo se encaixaria, né? Mas vai ser um duelo bem difícil, bem complicado. Bem difícil. É daqueles jogos que são jogos grandes, né? Quando um time, São Paulo, ganha um jogo desse, ele se coloca já não para o campeonato, vai ser campeão, não é isso, mas ele se coloca em outro lugar. Ele fala, bom, aqui no Morumbi vai ser duro ganhar. Ganhamos do Flamengo, aqui no Morumbi o negócio vai pegar, né? Se fosse concordo plenamente, e acho assim, diante das circunstâncias do adversário e tal, eu nem acho o empate um resultado desprezível, mas ganhar significaria, como você falou, ganhei do Flamengo na primeira rodada, empatei com o Santos na Vila e ganhei do Grêmio super reforçado na terceira rodada. Seria um início... As tais 8 rodadas do Guardiola. Você começa bem, você tem um campeonato que você pode... Porque depois o São Paulo tem até um caminho que não é tão... Que assim, teoricamente, vai pegar o Curitiba, vai pegar o Chapecoense em sequência. Então, fazer 3 pontos amanhã era muito importante, 1-0, que seja, sei lá como. São Paulo precisava muito ganhar. Tem parcial de ingresso? Como é que tá? Isso também é uma outra coisa que joga contra, né? Depois de alguns jogos com
grande público no Morumbi, não foram divulgadas as parciais de ingresso, o que indica um público menor do que vinha acontecendo, sempre assim. Aí é ruim. O ingresso do brasileiro é mais caro do que o do paulista, o jogo é 21h30, tem TV aberta, os caras não levam isso em consideração, eu fico maluco tem com chovido isso. todo dia. Tem chovido todo dia, né? E acho que aquele meu público mínimo para jogos no Morumbi, 30 mil, dificilmente será atingido. Uma pena, porque eu acho que era um jogo... E isso faz falta. Com certeza, a turma do Grêmio vai estar lá presente. E acho que o São Paulo erra muito nesses detalhes. Sinceramente, eu perco as energias com isso, sinceramente. Muda presidente, entra presidente, é a mesma pouca atenção a detalhes, inclusive em relação à escala de arbitragem que vem por aí. Pois é, quem vai apitar, hein? É o irmão ruim do Wilton Pereira Sampaio, né? O Sávio Pereira Sampaio, que é um dos árbitros, talvez um dos piores árbitros do quadro, eu acho, o principal, né? Então, eu acho que não está em boas mãos. Como esteve, eu acho que o jogo do São Paulo com o Flamengo foi bem apitado pelo Wilton, e lá na Vila Belmiro também foi bem apitado pelo Daronco, do jeito Daronco de ser. Agora eu acho que a escala já deixou a desejar. Muito bem. Pô, fiquei mal com essa história Mas ninguém presta atenção no detalhe. Na hora do jogo os caras vão descobrir, né? Que não vai gente. Bom, jogo 9h30 da noite. A vitória do São Paulo seria muito, mas muito importante mesmo. Mas vai ser osso e estaremos lá. E depois do jogo vai ter o quê? Live aqui no canal, lá direto do Morumbis, do posto avançado. E o São Paulo, para finalizar, pouco mais de 3 semanas para acabar a janela, não está conseguindo contratar ninguém. Decidiu negociar o Alisson, está com dificuldade de negociar o Alisson, está difícil. É incrível a gente perceber que em um ano o Grêmio investe, sabe-se lá como, no time de futebol, e o São Paulo não consegue investir, né? Isso tá nesse jogo. Se tivesse um outro jogo entre os dois daqui a um mês, o Grêmio estaria ainda mais forte com os reforços contratados, e o São Paulo continua sem conseguir nenhum jogador do meio campo para frente. De fato, chama muito atenção nesse novo governo Maciz, que tem várias preocupações, vários problemas mesmo para resolver. O time de futebol só teve como reforço até agora, entre aspas, o Rafinha, né, como coordenador de futebol. Vou repetir o que eu venho falando há 3 anos. Se o São Paulo não contratasse ninguém, tivesse uma sinalização que está diminuindo sua dívida, eu tenho certeza que tudo bem. A torcida fala, não, beleza, vamos roer um pouco o osso aqui e tal. Mas não é isso que está acontecendo. Não sabe nem se o São Paulo, em que condições o São Paulo vai ter fechado o ano. Se vai fechar no azul, se não vai fechar no azul, que tamanho do azul, qual o preço que foi pago para fechar no azul, e continua a mesma coisa. É impressionante. O São Paulo não diminui sua dívida, a folha salarial continua altíssima e o time não contrata ninguém. Esse é o panorama do São Paulo. Para mim é isso que pega. É isso que pega. De novo, se o São Paulo estivesse na contramão de todo mundo, mas estivesse rumando para um caminho interessante, eu até toparia, acharia legal. Agora, não dá para saber. Não dá para saber. São Paulo só economiza, mas continua torrando grana em alguma coisa. Bom, é isso. Então,